Isso que é preciso entender. Uma outra coisa que é preciso dizer sobre isso, que eu acho que muita gente não entende, é o seguinte. Muita gente acha que você deve encontrar uma solução parcial para a situação que nós estamos metidos. Então, por exemplo, sei lá, evitar a reforma da Previdência. Tudo bem, tem que lutar contra a reforma da Previdência. Mas nós temos que entender, e nós temos afirmado isso sistematicamente, o seguinte: nesse momento, a luta fundamental, ela se desenvolve em torno ao problema do poder do Estado. Nós não estamos aí num momento em que você tem, por exemplo, as privatizações do FHC, então você lança uma luta super defensiva contra aquelas privatizações. Não é isso que está acontecendo. O FHC foi um governo eleito, né, entre aspas, eleito naquela base brasileira e tal, com golpes e mais golpes, manipulação, fraude e tudo mais, mas finalmente passou batido também, em grande medida devido à falta de iniciativa do próprio PT. Aí você não pode, o governo, de fato, diante da população e tudo mais, não estava em questão. O governo era o governo FHC. Nós PCO, na época, nós falávamos fora FHC, mas era uma voz isolada. De um ponto de vista geral, não estava em questão o governo. Aqui, nós temos uma situação totalmente diferente. Nós tivemos um golpe de Estado. Esse golpe de Estado atravessa várias crises, apesar da defensiva da esquerda, né? O governo, atualmente, é um governo que a população não reconhece, de modo nenhum, e a operação para criar um governo que consiga autoridade política para aparecer como um governo legítimo é uma operação muito complexa. E ela está em desenvolvimento, ela não está colocada no trilho ainda. Por isso, a luta no Brasil, nesse momento, é uma luta que gira em torno do poder do Estado. A luta contra a reforma da Previdência, a luta em torno da CLT e várias outras lutas de caráter democrático, elas estão subordinadas a esse problema. Por isso que o problema Lula está no centro da situação política. Quer dizer, como disseram os porta-vozes do sistema financeiro, o sistema financeiro está preocupado com o Lula. Ele está preocupado também, logicamente, com o fato de que o atual governo não consegue aprovar a reforma da Previdência, mas o Lula é um problema ainda maior do que esse. Porque se o Lula ganhar, aí as reformas todas vão entrar numa etapa de crise total. Não há como não ser. Até porque é uma resposta da população ao conjunto das medidas adotadas pelo atual governo. Então nós temos que entender esse problema. Está colocado na linha de frente o problema do poder. Daí a importância da defesa do Lula contra a condenação iminente dele, contra a eventual prisão dele, contra a cassação da candidatura dele e também nós poderíamos dizer contra até mesmo a realização das eleições, porque o que é o ataque ao principal candidato nas eleições, se não um ataque às próprias eleições? É muito óbvio isso daí, que as duas coisas estão profundamente interligadas. Nós temos aí uma série de ameaças, né, contra as eleições, a mudança do regime político, adiamento das eleições, ameaça de golpe militar, como a gente viu aqui, um general exigindo a prisão do Lula, chamando ele de bandido, etc. e tal. Nós temos uma série de ameaças. Então, esse conjunto é o centro da situação política, né? Devido à crise instalada no país pelo golpe de Estado, e que se aprofundou com toda essa crise, com todas as reformas, a crise econômica, etc. e tal, o problema do poder colocou-se em primeiro plano.
Não está colocado do ponto de vista de que a classe operária vai tomar o poder imediatamente. Isso não está colocado. Mas a luta pelo poder do Estado está colocada abertamente aí como uma questão central, não como uma questão secundária.